Você já parou para pensar que talvez a melhor coisa que você possa fazer é não fazer nada? Não correr atrás de aprovação, não tentar salvar o mundo, não se matar para agradar ninguém. Simplesmente não ligar. Parece preguiça, falta de ambição? Talvez, mas também pode ser sabedoria disfarçada. Bem-vindo ao niilismo positivo. A filosofia que diz que nada importa, e isso é libertador. Friedrich Nietzsche já dizia: a vida não tem sentido em si. Cabe a você inventar um. A maioria das pessoas escuta isso e surta, mas os mais espertos respiram fundo e relaxam. Sabe por quê? Porque se nada tem sentido absoluto, então você não precisa viver a vida como se estivesse participando de uma Olimpíada eterna. Você não precisa vencer ninguém, não precisa provar nada, você pode só viver. O problema é que a gente foi programado para acreditar que tudo precisa ter um grande propósito. Tem que ter um motivo, tem que valer a pena. Mas o niilismo entra na sala, dá um tapa na nossa cara e sussurra: nada vale a pena. E tudo bem. Pensa nos personagens que a gente admira nos animes e nos filmes. O Itachi de Naruto. O cara viveu como vilão, sofreu como herói e, no fim, morreu em silêncio. Nunca buscou aplausos. Fez o que tinha que fazer e foi embora. Ou o Tyler Durden, de Clube da Luta. O cara chutou o pau da barraca do sistema, viu que tudo era uma farsa, trabalho, consumo, reputação, e decidiu explodir tudo. Esses caras entenderam. Se nada é realmente importante, então você pode criar suas próprias regras. Pode sair do jogo, pode se recusar a jogar. Mas calma, isso não é sobre desistir da vida. É sobre parar de levá-la a sério demais. É sobre perceber que as coisas pedem o poder quando você para de se importar. Quer um exemplo? Você está num trabalho que odeia. Se estressa todo dia, sofre só de pensar em acordar amanhã. Mas aí você decide que não liga mais. Continua indo, faz o mínimo e pronto, sem estresse. Parece irresponsabilidade? Pode ser. Mas talvez seja só uma resposta saudável a um sistema doente. O estoicismo também fala disso. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos delas. Ou seja, o problema não é o mundo, é o quanto você se importa com ele. Você se importa com o que os outros pensam? Vai sofrer. Você se importa em ser o melhor em tudo? Vai se frustrar. Você quer entender e controlar tudo? Vai se cansar. Agora, se você simplesmente não ligar, quando você faz o que ama e não se apega ao resultado, o dinheiro vem. Quando vive em função dele, ele foge. A sociedade quer que você se importe, que você lute, que você grite, que você se esforce até explodir. Por quê? Um ser humano desesperado é mais fácil de controlar. Mas o niilista positivo diz: foda-se. E nesse foda-se mora a liberdade. Tem uma cena em Mr. Robot, onde o protagonista finalmente entende que ele não precisa consertar tudo. Ele percebe que o mundo não vai mudar porque ele quer e que tudo bem. É aí que ele começa a viver. Esse é o ponto. Quando você para de tentar consertar tudo, as coisas se ajeitam sozinhas. Ou não, mas você para de sofrer por isso. O segredo da paz não é controlar o mundo, é largar o controle. Quando você entende que nada importa no fim das contas, você se dá o luxo de aproveitar o agora. Você não precisa ser famoso, não precisa ser rico, nem precisa ser feliz o tempo todo. Você só precisa existir. E isso já basta. Tem um ditado zen que diz: antes de alcançar a iluminação, corte lenha e carregue água. Depois da iluminação, corte lenha e carregue água. Ou seja, a vida continua a mesma. O que muda é sua cabeça. Antes, você fazia as coisas querendo um sentido maior. Depois, você faz só porque sim. E isso basta. O niilismo positivo não é sobre ser apático, é sobre ser leve. É saber que tudo passa, então não precisa carregar tudo nas costas. É saber que ninguém vai lembrar do seu currículo em 200 anos. Então você pode ir mais devagar.
É entender que a existência é uma viagem sem roteiro, então o melhor é curtir a paisagem. Você não é especial, o mundo não liga para você. E isso é ótimo, porque te libera da obrigação de ser perfeito. Você pode errar, pode falhar, pode recomeçar quantas vezes quiser. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre o tédio e a dor, que a felicidade é uma ilusão momentânea entre duas crises existenciais. Mas e se, ao invés de brigar com isso, você aceitasse? Aceitasse que nada é tão sério assim, que você vai morrer, que ninguém vai lembrar de você, que tudo o que você fizer vai desaparecer. E mesmo assim, ainda dá para rir, tomar um café, ver o pôr do sol, ouvir um som bom, dormir de conchinha. Isso é liberdade. No fim das contas, Então, para que se estressar tanto? A arte de não ligar para nada é, na verdade, a arte de viver em paz. Porque quando você para de carregar o mundo nas costas, ele fica leve e você também.